Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV, começando a edição 136. Hoje, para dar uma variada, a gente vai abrir falando de séries. Vamos falar de Extrapolations, um futuro inquietante, uma série da Apple TV Plus com Meryl Streep. Vamos também falar de Chuva Negra, uma série brasileira bem legal no Canal Brasil, estrelada pela nossa querida Julia Lemertz. Vamos falar de cinema também, claro, um pouquinho. John Wick 4, Baba Yaga, que acaba de estrear, né? Uma franquia aí que tá rendendo bastante pro nosso querido Keanu Reeves. Mas vamos abrir sempre falando de filme brasileiro e do nosso papo da segunda parte. Antes, eu chamo a minha querida Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Muita coisa, hein? Voltamos às séries com tudo, né? Deu já só de Oscar, hein? Deu já só de Oscar, mas a gente, para não perder o hábito, a gente agora tá nesse costume, né? Vamos falar um pouquinho do papo da segunda parte, que foi um papo delicioso com o Sérgio de Carvalho, um diretor que nasceu no Rio, mas é radicado no Acre, né? E Gabriel Knox e Gleice Damasceno, atores de Noites Alienígenas, um filme do Acre, gente, né? Filme do Acre, vocês já ouviram falar de filme do Acre? Nem a gente. O primeiro longa do Acre em muito tempo, grande vencedor do Festival de Gramado do ano passado, né? Falando um pouquinho da história aqui, é a história desse menino vivido pelo Gabriel Knox, que trabalha com tráfico de drogas, né? Trabalha um pouco para o Chico Dias, o personagem de Chico Dias, que também é um traficante, e alguns personagens em volta deles. Vai ter um pouco essa história das noites alienígenas, um pouco como uma grande fantasia também que aparece aí na segunda parte do filme, né? É isso aí. E o filme é muito, muito bacana nesse sentido, né? Porque o personagem do Chico Dias, que ganhou o melhor ator coadjuvante lá em Gramado, e o personagem do Gabriel, que ganhou também, né, melhor ator, eles têm uma relação paterna, mas ao mesmo tempo o Chico, a gente não sabe se a gente gosta dele, não gosta, se ele é do bem, se ele é do mal. Isso é interessante porque o filme não julga os personagens, são todos muito humanos, né? São muito multidimensionais. Eu gostei muito disso no roteiro, que é um roteiro, né, aparentemente simples, mas ele, nessa simplicidade, ele tem toda uma complexidade, porque fala do juventude, do movimento hip hop e dos slams, né, na periferia de Rio Branco, que não é como a de São Paulo, mas também é, porque tem essa juventude muito abandonada, né, pelas políticas públicas, e ainda tem essa coisa da floresta, né? O personagem do Danilo, que é o indígena que vive no meio urbano, e a gente sente, né, Thiago, como todos esses jovens são retratos de vários jovens do Brasil, mas o Danilo é muito interessante, que é esse jovem indígena que está deslocado do seu território indígena, não deixa de ser indígena por isso, né, mas também não está tão mais em contato com a sua cultura, e aí cai, né, para a questão da dependência de drogas. É muito interessante o filme, parece simples como eu falei, mas ele é bem complexo, né, e bem completo. É muito legal, é um filme que tem ritmo, uma fotografia espetacular, os atores estão todos ótimos, personagens maravilhosos, e é isso, nos apresenta a periferia de Rio Branco, que é uma coisa que a gente não vê nem no telejornal, né? A gente, quando vai ver as notícias, você ouve falar mais de Manaus, crise da saúde em Manaus, floresta amazônica e tal, mas o que a gente conhece de Rio Branco, né? De Macapá, né, de Boa Vista, Roraima, não conhecemos nada. Então esse filme nos ajuda a apresentar um pouquinho da realidade da periferia de Rio Branco, e como fala, né, num crédito final do filme ali, né, Flavinha, é uma periferia que foi muito contaminada pelas facções de drogas do Sudeste, pelas facções criminosas do Sudeste, como o PCC, que hoje trabalham, né, se extrapolaram para essas grandes periferias. Então existem realmente muitos jovens trabalhando para o tráfico de drogas de facções do Sudeste lá na região Norte, né? Triste realidade. Triste e real, né? E é isso que você fala, é engraçado, né? Porque a gente, com uma visão, e eu não estou dizendo só nós aqui sudestinos, ou o povo do Sul, do Centro-Oeste, Nordeste também, a gente fica tanto na nossa realidade que a Amazônia entra muito na pauta da ecologia, tem que entrar, obviamente, né? Óbvio, o meio ambiente é crucial, mas todo esse capital humano maravilhoso, a gente perde muito, né, não vendo no cinema. Semana passada a gente teve aqui o Rio do Desejo, que é uma Amazônia contada pelo Milton Ratum, né, filmada
com uma equipe mais Rio-São Paulo, mas também está ali, e agora o Adanilo, aliás, né, faz uma ponta no Rio do Desejo, agora ele tem esse papel importante no Noites Alienígenas, e a produção, né, a Carla Martins, que é a produtora do filme, junto com o Sérgio, né, que é o diretor, cara, eles tiraram leite de pedra, né, o orçamento é micro, é um orçamento que vem da descentralização do Fundo Setorial do Cinema para produzir cinema fora do chamado Eixo Rio-São Paulo, que só tem dado coisas lindas pra gente. Então, quando a gente brinca aqui, né, eu sempre falo, ninguém, quando eu indico um filme americano, o Thiago indica aqui, por exemplo, a gente falou da série semana passada dos Mormons, mas é em Salt Lake City. Não pode ter história boa em Salt Lake City. História boa é só em Nova York. Não, é só em São Francisco, Los Angeles. Como assim eu não vou ver série do centro dos Estados Unidos? A gente não tem esse preconceito com o cinema americano, mas tem com o nosso. Então, nesse sentido, eu acho maravilhoso que a gente está tendo essa janela para o cinema e para o norte. Então, daqui a pouquinho, na segunda parte, vocês conferem o nosso papo aí com o Sérgio de Carvalho, que é um diretor nascido em São Paulo, que estudou no Rio de Janeiro, se formou lá tal, mas é radicado no Acre há muitos anos, vive lá, né? Fala de uma realidade que ele conhece. Gabriel Knox, que é um cara do rap, né? É um cara ligado ao rap, e esse lance do rap ele leva um pouco pro personagem. E Gleice Damasceno, que não é apenas uma ex-BBB, gente, ela é campeã do Big Brother 2018, ou seja, de 5 anos atrás. Ela foi a grande campeã, projetando o Acre para o Brasil inteiro no Big Brother da Globo. Enfim, né? Tem toda essa figura, hoje é influenciadora, toda ligada a projetos sociais, atriz, enfim, tem toda, né, multitarefas a Gleice aí e brilhando também em Noites Alienígenas. Vou contar só uma fofoquinha da Gleice, que foi quando ela me ganhou. Vocês sabem que eu não vejo Big Brother, né? Então Gleice, eu vi no filme a primeira vez e descobri e tal. E Gleice é jovem, né? Ao contrário da gente, a Gleice é jovem. Aí, em Gramado, a gente pegou a mesma van para ir embora de Gramado para ir para Porto Alegre, né? Pegar o avião. Então leva algumas horas essa viagem. Pois todo mundo, inclusive eu, que sou uma louca das redes, estava no Instagram, no celular, no WhatsApp e tal. Gleice, linda, maravilhosa, lendo um livro a viagem toda. Eu falei, olha só, tem esperança nessa juventude. Ela lendo seu livrinho, tranquila. Eu falei, gente, faz tempo que eu não faço isso, porque eu sou tão viciada em redes sociais que eu não leio mais livro em viagens. Olha que absurdo. E aí a Gleice ganhou meu coração. Pronto, falei. Eu já tenho um problema de velho que eu não consigo ler em van ou carro, não tem como. Van, pra mim, já é um sacolejo que eu não consigo. Um ônibus intermunicipal, eu até consigo, porque, né, ele é mais alto, amortecimento. Agora, a van, nem que eu quisesse, eu não consigo ler livro. Vê que menina apaixonada, achei lindo, lendo na van. Então, na segunda parte aí, Noites Alienígenas, confiram o nosso papo, filme entra em cartaz nesta quinta-feira, não é isso? Dia 30 estreou no Acre já, né? Em Rio Branco já estreou já uma semana antes, mas dia 30, São Paulo, Rio e todo o Brasil. Vamos falar de série agora, Flavinha? Uma série da Apple TV Plus que estreou meio assim, como é que fala? Sem muito grande barulho no Brasil, mas uma série muito interessante que eu considero assim uma mistura de Black Mirror com Greenpeace, assim. É um Black Mirror no sentido que especula sobre o futuro do planeta com a nossa crise climática, a nossa crise ecológica, né, nível do mar subindo, né, temperatura do planeta todo subindo, o que vai acontecer com o nosso futuro daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Essa série chama Extrapolations, um futuro inquietante. Flávia estava falando que essa palavra realmente, extrapolations, é bem engraçada. Imbromation, né? Meio Tabajara. Você falando que é extrapolação, extrapolations, imbromations, massacration. Mas não é, né? Ela não tem esse significado de extrapolar, né? É de loucubrar, né? Extrapolar em português é quando a gente passa de algum limite, né? Extrapolou, não sei o quê. Eu acho que nesse caso é uma coisa meio especulações ou divagações do que vai ser o nosso futuro. Nesse quesito é uma série muito Black Mirror. É uma série com super elenco, só pra vocês terem uma ideia aqui, vou falar alguns. Tem Meryl Streep, tem Edward Norton, tem Tahar Rahim, né, um astro de cinema francês que a gente adora ver. Que amamos. Edward Norton, já falei, né? Marion Cotillard, que vai aparecer mais pra frente. Sienna Miller tem um papel muito grande. O Matthew Rhys, que é um ator que muita gente vai lembrar aqui, ou da série Brothers and Sisters, fez a série The Americans, faz agora Perry Mason na HBO, né? Um ator que vive fazendo coisa, também tem um papel grande no primeiro episódio. Cara, é um elenco gigante. E aquela coisa que a gente sente, né? Esses grandes atores adoram se associar a esses projetos, né, pró-planeta Terra, né, projetos ecológicos e tal.
O primeiro episódio é um pouquinho embaçado, assim, e achei um pouquinho difícil de acompanhar, porque o Matthew Rhys faz justamente um desses caras, assim, multimilionários, dono de uma rede hoteleira, e ele é braço direito, ele é meio cupincha de outro que eu nem citei ainda, Kit Harington, de Game of Thrones, faz o grande bilionário, trilionário da série, que é o cara que realmente domina o planeta inteiro e não tá nem aí para as condições ecológicas, ele quer mais é faturar. Então no primeiro episódio você tem esses dois mega vilões jogando contra o planeta e o planeta já fervendo, 1000 protestos globais contra tudo que tá acontecendo. Aí tem outros personagens que vão aparecendo, um núcleo em Tel Aviv de um rabino com seu pai. Esse rabino, ele quer se dedicar à igreja, mas ele ao mesmo tempo quer cuidar da mãe doente, você não entende muito a função dele, ele acaba se mudando para Miami, e você tem essa grande guerra ali de natureza versus conglomerados nesse primeiro episódio. O segundo, cara, me ganhou completamente, que é bem Black Mirror, é onde vai entrar a Meryl Streep vivendo uma baleia. Olha só que coisa. Não é só o Brandon Fraser que vive a baleia, Meryl Streep também vive. Uma baleia. Olha isso. Eu vou explicar. Ela não vive bem uma baleia, mas é uma história maravilhosa. A Sienna Miller é uma bióloga que no primeiro capítulo ela tá ligada, ela foi tentar salvar uma floresta ali em meio ao aquecimento global. Ela estava grávida. E o filho dela, como a temperatura do planeta subiu muito, o filho dela adquiriu uma coisa que ainda não existe, que chama Síndrome do Verão. Isso aí já se passa em 2047, sei lá, esse episódio. O filho teve a síndrome do verão. Então, assim, o menino não pode ser criado em um lugar de grandes temperaturas, que ele passa mal e pode até morrer. E aí a Sienna Miller, ela está em contato com a última baleia jubarte que existe na Terra. Ela localizou essa baleia e ela consegue se comunicar com ela por um novo sistema de tradução. Você consegue traduzir os ruídos da baleia para entender as intenções, os sentimentos e os significados do que a baleia está querendo falar para os humanos. Como ela é a dona do projeto, ela morre de saudade da mãe dela que morreu. A mãe dela era Meryl Streep. Então ela põe a voz da mãe nessa baleia para falar com ela. Então você tem a Meryl aparecendo em flashbacks como uma doente terminal de câncer, mãe da Sienna Miller. Ela tem esse flashback da mãe que ela perdeu. Só que ela, com saudade, coloca a voz da Meryl na baleia. Então, quando a Sienna está se comunicando com a baleia, é a voz de Meryl Streep que nós estamos ouvindo também. Por isso que Meryl também é a baleia. Cara, é isso. São grandes elucubrações mesmo, extrapolations sobre o nosso futuro. O segundo e o terceiro episódio vão se passar em 2047. No terceiro episódio, por exemplo, a gente já tem Miami, como subiu o nível do mar. Miami virou um lugar como Veneza, que sofre inundações. O rabino tá lá na igreja pregando. Tá todo mundo de galocha, todo mundo em Miami circula de galocha porque o nível do mar subiu. Enfim, são essas especulações que vai acontecer com o nosso planeta. O quarto episódio, que ainda não vi, o do Edward Norton, já se passa em 2059, ou seja, a série vai dando saltos de 10 em 10 anos, com os mesmos personagens, as crianças crescendo, as pessoas evoluindo de 10 em 10 anos, só que o planeta cada vez mais agonizando, enfim. Então é uma série muito interessante. O roteirista é o roteirista do Contágio, do Steven Soderbergh, né, que já era um filme sobre a pandemia, antes da pandemia de Covid, que lidava com muitos personagens. Nessa série tem todo esse cruzamento de personagens, alguns fixos, outros que mudam de episódio para episódio. Mas, enfim, é isso. Saudosos de Black Mirror, acho que vão gostar muito dessa série, porque tem essa pegada, o que pode acontecer com o planeta. E vou falar a verdade, eu sou uma pessoa que eu leio as coisas de ecologia, mas eu não sou essa pessoa totalmente engajada nas questões ecológicas, né? Não por nada, eu sei que o planeta está agonizando, mas assim, eu tenho muito mais interesse em outras áreas do que em ecologia, natureza, crise climática. É um assunto que eu acompanho meio na paralela. E a série coloca histórias de ficção que fazem você falar, o negócio é sério, realmente, onde é que nós vamos estar em 2037, 2047, sabe? Não, mas esse é um jeito mais estratégico de falar disso, né? Do que eu, por exemplo, já sou engajadona do rolê, né? Faço parte da Mostra Ecofalante, faço debates, né? Debates com o Davi Copenau, com a Sônia Guajajara, com não sei o que. Eu tô segunda-feira, aliás, que eu vi a gente na segunda, eu até vou estar participando de uma atividade lá no Curta Xingu, online, queria estar no Xingu. Mas eu confesso, quando a gente tem uma boa história, um bom storytelling, uma ficção, a gente engaja muito as pessoas, porque vai pela empatia, né? O próprio Fernando Meirelles, que está super engajado nessa área,
né, num cinema que fala disso, ele mesmo fala, né? Ele fez A Grande Muralha Verde, lembra? Ele foi o produtor, e ele fala isso, né? Uma grande história sobre uma grande muralha verde para proteger o clima na África engaja muito mais gente do que às vezes se a gente fizer um documentário alarmista, que tem sua função de ser, e é importante, tem grandes documentários sobre isso. Mas a ficção tem esse poder, né? Que além de tudo ainda entretém. Né? Não, com certeza. A ficção e essa ficção Black Mirror, que é uma especulação, que é a melhor coisa da ficção científica, né? É especular para onde está indo o planeta, para onde vai as nossas vidas. E nesse episódio 2, olha que ideia genial, né? Você tem uma associação entre a mãe que morreu da Sienna Miller e a última baleia viva no planeta, né? Quer dizer, é uma conexão emocional, você tá ali ligada naquela filha que perdeu a mãe por câncer, e isso é transportado de alguma maneira emocionalmente para a baleia. E aí tem todo um lance de corporações ainda, porque num dado momento a Sienna Miller vai entender que ela tá ali como funcionária do projeto, mas também existe o interesse da corporação dela de que essa baleia não chegue na empresa concorrente. Enfim, tem sempre um mega capitalismo por trás nessa série que é muito escroto e que é muito presente cada vez mais nas nossas vidas. Enfim, não é uma coisa só fofinha, salve a natureza, sabe? Mostra como o capitalismo e o neoliberalismo estão aí, e isso é o que joga contra a natureza e como lidar com isso, né? É uma luta de Davi contra Golias. Né? E é uma coisa assustadora mesmo, né? A gente pensar num mundo sem jubartes, parece que, né, tá tão distante, mas as jubartes são importantíssimas para a vida marinha, principalmente da costa do Brasil. Quem quiser ver jubartes, ainda lá em Abrolhos, né? É um hub maravilhoso, onde elas fazem um porto seguro ali, as jubartes, né? Estão ao longo de toda a costa do Brasil, depois elas voltam para o hemisfério, né, sul do hemisfério sul mesmo. É muito simbólico. É uma série pessimista para o futuro, mas otimista para o presente, porque é isso que você está falando. A gente olha e fala, olha em 2023 como a gente pode ainda estar muito bem perto do que vai vir, entendeu? Então vamos fazer alguma coisa antes. Exatamente. Fica aqui então a dica: Extrapolations, um futuro inquietante. Série na Apple TV Plus, já tem 4 episódios disponíveis, um episódio inédito toda sexta-feira. Flavinha, vamos falar de série brasileira, que a gente fala de uma coisa gringa e já volta pro Brasil. Né? A gente tem essa agenda, né, por acaso, de falar do Brasil. Olha como a gente é louco, é uma coisa doida. Eu vou falar de Chuva Negra. Olha só, Chuva Negra não é ficção científica, mas é interessante, que essa chuva até começa por esse nome. É uma série nova, estreou no Canal Brasil, mas está disponível na Globoplay. No Canal Brasil ela vai estrear toda sexta-feira, acabou de estrear. Vai um episódio toda semana, 2 por semana, que são curtinhos, viu, gente? Bacana, porque é uma série dramática de episódio curto. Isso é raro, né, no gênero drama. Em geral é mais para comédia, mas são episódios de 27 minutos. E na Globoplay e demais canais já está toda liberada. Então quem quiser maratonar, vai lá que maratona. É uma série que me surpreendeu muito, assim. Chuva Negra é uma chuva, a cidade chama Chuva Negra, e é uma chuva escura que cai, é um fenômeno meteorológico na cidade. É por isso que ela tem esse nome. E é meio um prenúncio de mudanças. Mas essa série, cara, é a série ecumênica da diversidade, de uma forma completamente, eu detesto essa palavra, ela é clichê, eu sei, mas é orgânica. Vou dar um resumo rápido. Rafael Primor, que é ator, um querido, né, um cara super talentoso, além de gente boníssima, é o autor, criador e também diretor, junto com o Otávio Pacheco, dessa série. Qual que é a dessa série? Uma família formada, a matriarca e o patriarca, tá? A matriarca é a Nancy, que é vivida pela Julia Lemert, e o patriarca é o Zé Carlos Machado, que a gente adora também, de sessão de terapia, né? Quem não lembra dele, primeira temporada ali, acho que a segunda também, né? Com ele. E aí a gente começa assim, eles vão fazer uma viagem para Tel Aviv, com a qual ele, que é todo certinho, sempre sonhou, ela nem tanto. Eles têm 3 filhos, um que é mais assim careta, como o pai, que é o próprio Rafael Primor que vive, o Vitor. O outro que é todo moderno, né, todo revendo aí as dinâmicas sociais, as dinâmicas do amor, né? Ele propõe novas dinâmicas aí de amor e de comportamento, que é vivido pelo Marcos Pitombo. E o terceiro, que é um garoto aí de 15 e 16 anos, que é um garoto com síndrome de Down, que é o Lucas. Ele é vivido pelo João Simões, um ator maravilhoso, assim, tão jovem, tão dedicado. Ele tá incrível nesse papel. E ele vai ter, né, que lidar com essa ausência dos pais, pelo menos por um longo período, não se sabe ainda, né? E quem o ajuda muito é a Misha, que é uma espécie de governanta da casa, que é uma mulher trans na trama e também vivida por uma atriz trans, a Leona Joves, que eu não conhecia, achei a Leona uma super atriz. E aí várias coisas vão acontecendo aí nessa família, né? Por quê, gente?
avião em que esse casal voava, sumiu no ar. E aí você fica com isso, literalmente, no ar. Como assim? Como assim sumiu? Sumiu. Você não sabe o que aconteceu. Então é muito interessante porque eles vão ter que organizar toda a ordem ali da família, todo o contexto diante de uma dúvida. Tipo assim, como assim? Assim, o avião sumiu, eles não sabem se o avião vai voltar, não sabem o que tem, e aí outros personagens vão surgindo. Então eu acho que é uma série muito interessante, é um núcleo simples, núcleo interessante de vários dramas que vão acontecendo, né? E de dramas que vão passando, assim, tipo o fato da personagem da Leona Joves, né? Que é a Misha, ser uma mulher trans, tá dentro da trama, mas não é a grande questão, a transexualidade dela. O fato do menino Lucas, que é o João Simões, ser um menino com síndrome de Down é importante, mas isso não deixa de ser um fato que ele é uma pessoa interessante e ele traz vários outros aspectos. Tem um casal que é um casal homossexual, que é o segurança da rua, né, que é o Kiko Pissolato, que é um homão, né, gente, o doutrinador, e o Dudu de Oliveira, que é o professor de natação do Lucas. Eles lidam com toda a questão da homofobia, mas não é um assunto nessa família, que eles são um casal homoafetivo. Então é muito interessante como está tudo muito intrincado. A grande mudança é reorganizar a vida sem esses patriarcas, né? O grande casal. Série, assim, deliciosa, passa rapidinho. Muito bacana ver uma produção brasileira assim. Você fala em avião desaparecido, eu já penso num clima meio Lost, não é isso não, né? Não é, mas dá a impressão, assim, logo no começo, eu não vou falar muito para dar spoiler, mas quando acaba o primeiro episódio, você fica, mas como assim que esse avião desapareceu? Você acha que vai cortar pro avião, que é a tragédia em si e tal. Não, essa tragédia, ela funciona como essa grande metáfora de como é que você reorganiza um núcleo familiar contemporâneo, né? Então, eu acho isso muito interessante. Aliás, eu conversei com o Rafael Primor e a Júlia Lemertz, que faz, né, a Nancy, que é essa matriarca, que também tem uma curva dramática muito interessante. Ela começa numa crise ali, de um casamento que já não tem, né, mais aquele fogo, aquela paixão, mas ao mesmo tempo eles estão há tanto tempo juntos. O que uma mulher nessa idade com filhos adultos faria? Então, todos os personagens, ninguém é óbvio ali. E o Rafael falou um pouquinho sobre essa questão de famílias reais contemporâneas. Vamos ouvir um pouquinho. A gente aparentemente olha e tá tudo bem, tá tudo perfeito, mas nem as famílias não são, nós não somos perfeitos e toda família tem, né, os seus problemas e essas coisas para passar. Então, e às vezes a gente olha para nossa própria família e fala, nossa, meu Deus, eu tô inserido nessa família que tem tudo isso, porque eu não vejo isso na ficção, eu não vejo isso na literatura, eu não vejo isso no cinema. É tudo tão, parece, né, quando a gente vê nas fotos no Instagram, tudo tão perfeito assim. Então, como continuar sendo uma família feliz, mas também aceitando essas imperfeições e esses movimentos das famílias todas, das pessoas, né? Então a gente está o tempo todo mudando, se questionando e será que está tudo certo mesmo? Eu estou feliz aqui dentro. Então a partir de um pequeno evento que acontece, que na verdade é um grande evento para essa família, as pessoas começam a se olhar e olhar para os outros e aí a se questionar e mudar, né? Então a série fala muito sobre empatia, sobre quando você começa a se colocar no lugar do outro ou começa a olhar para o outro de uma maneira diferente que você até então não tinha sido convidado dentro do seu lugar de privilégio a olhar. Então as placas vão se movimentando e as histórias vão mudando de maneira sutil assim e todo mundo de uma certa maneira se transforma, quem está aberto a se transformar. Porque também a gente escolheu um personagem duro que acontece muita coisa em volta dela e em vez de ela abraçar aquilo, ela resolve continuar com as certezas que ela tem, não se modifica e aí as coisas, a vida mesmo vai impondo grandes tragédias para essa pessoa, enfim. É isso, gente, são essas famílias contemporâneas possíveis, como diz o Rafael. Vamos ouvir um pouquinho também, Júlia, agora falar, né, da Nancy, do papel dela, dessa mulher e também da interação dela com a personagem da Misha. Eu acho muito bonito, eu falei isso antes, assim, que eu acho muito bonita a estrutura do roteiro enquanto no jeito de contar essa história de cada um dos personagens, né? Porque não é, ela segue uma estrutura interessante e vai revelando aos poucos o caminho que esse personagem tomou para chegar até onde ele chegou e para onde ele vai, né?
Então é muito interessante, assim, e engraçado porque eu filmei isso, a gente fez isso em final de 21, né? E ao mesmo tempo eu estava tentando entender essa mulher e eu percebi que é bonito você poder fazer também uma pessoa de uma idade próxima à da sua idade, assim, sabe? De não só a idade cronológica, mas também que já passou por casamento, por né, esse lugar do amor, do tempo de uma relação. Que relação é essa com esse marido, com esses filhos? E muita coisa me permeou ao longo da nossa feitura da série. E aí hoje, quando eu vi assim, a primeira imagem assim, da Nancy, eu falei, olha, tudo que eu pensei assim, sobre isso está ali. O simples é muito difícil, é sutil e muito sofisticado. Porque o simples, ele parte do princípio de que tudo que você quer dizer, o como você quer dizer, tem que estar dentro de você antes de você começar a dizer. Porque senão não tem a construção, né? E eu acho que isso a gente teve a construção desses personagens, né? O processo. Me interessa muito o processo. Eu acho que o processo em tudo, teatro, cinema, televisão, mesmo televisão, às vezes, que é muito corrido, não série, porque série é meio um híbrido entre cinema, né, e televisão. Eu digo televisão porque também você está gravando, né, mas hoje em dia é tudo gravado e filmado, e, enfim, whatever. Mas não tem, esse não é a questão é como você atravessa o caminho até chegar e fazer, né? Então esse atravessar o caminho, que é o processo, que é muito bonito e que muito profundo. Quando isso acontece, você limpa um pouco o caminho, as arestas, limpa um pouco os excessos, né? E fica mais no que importa, né? Parece simples, mas não é simples. E é interessante como a questão da diversidade entra de forma muito natural, intrínseca a essa trama, né? Não é preciso explicar nada. Não tem que explicar, né? Para quê? A gente explica, a gente subestima, né? O espectador e as pessoas. As coisas estão aí na nossa cara, é para a gente ver e lidar com elas da forma que cada um sabe. Se a gente fica muito cheio de dedo e explicando e contextualizando e não sei o quê, a gente embaça a coisa, a gente transforma aquilo num problema que não é, porque não é um problema. O problema está na gente, o problema está nos outros, o problema está no preconceito, o problema está na resistência, o problema está na homofobia, o problema está no racismo, o problema está no quanto a gente entorta um caminho que é muito mais inclusivo, mais simples, mais de verdade, né? Como é. Então isso já tem muito no trabalho do Rafael como ator, como diretor e roteirista, né? Isso já está introjetado nele, assim, orgânico para ele, é o que é. E é bacana como os personagens são super bem desenvolvidos, né? Sobretudo os femininos. Tanto a sua personagem, que é a Nancy, quanto a Misha, e também a Julie, que a gente ainda não falou dela, mas ela é vivida pela Vanessa Giacomo, que é a mulher do Victor. Victor é o personagem que o Rafael Primor faz, que é um cara que está super em crise. Mas enfim, tudo isso para dizer que as mulheres dessa série são muito interessantes, complexas e, assim, apaixonantes. E a Misha tem uma história interessantíssima, entendeu? E é uma pessoa importantíssima na casa, assim, é o braço direito da Nancy. A Nancy ama aquela pessoa que é meio que uma, né, é realmente ela vai viajar porque ela sabe que a Misha vai dar conta e vai cuidar, e a Misha é aquela pessoa não só de confiança, mas de coração ali, né, uma pessoa de... E ao mesmo tempo tem essas relações, né, com os filhos, né. O personagem, eu acho linda a personagem da Vanessa Giacomo, a Julie,
que é essa mãe exausta e uma mãe também que não se entende como mãe, né? Porque nem toda mulher nasceu para ser mãe. É que foi ter um filho porque ele queria ter filho, foi ter filho, mas ela não se sente parte daquilo, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é um crime, entendeu? Isso é real, né? Isso é uma escolha, ser mãe é uma escolha, né? Tudo na vida é uma escolha, mas ser mãe, especialmente, assim, você precisa escolher ser mãe. Sempre maravilhosa, né? Apostando em novos projetos. E é muito bacana mesmo observar essa relação dela com a Misha, né? Que é uma mulher trans que ela acolheu, mas que não é porque ela acolheu que tem uma relação servil. Muito pelo contrário. É uma relação muito igual e que é uma peça muito importante nessa família. Eu gosto muito de como o Rafael foi trazendo todas essas contemporaneidades, como eu disse aqui, de uma forma intrínseca. A diversidade é intrínseca a essa família, como devia ser a todas. Então, a gente falou de distopias aí, elucubrações. Essa aqui é o contrário. Não é uma família utópica, mas é uma família real que a gente quer ver por aí no futuro. E dando serviço aqui, claro, que eu esqueci de novo, 2 episódios toda sexta no Canal Brasil e tudo lá para maratonar já na Globoplay e demais canais do streaming. Chuva Negra, de Rafael Primô, série no Canal Brasil. Falando aqui, vamos falar um pouquinho de streaming agora, lembrando algumas coisas, né? Para quem tá um pouquinho atrasado com os filmes do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Triângulo da Tristeza já estão no Amazon Prime Video, abertos, gratuitos para quem quiser ver. Os Banshees de Inisherin, né? Flavinha estava lembrando aqui, que estreou na plataforma Star Plus na última quarta-feira, dia 22 de março. Então, assinantes da Star Plus já conseguem ver os Banshees. Aliás, eu já vi os Banshees, mas quero rever. Tá aí um filme do Oscar que eu quero rever para processar melhor é os Banshees, né? Eu também, sabia? E eu vi ano passado, eu não vi esse ano ainda. E quero ver, porque eu acho que vai ser um filme que eu vou continuar gostando. Porque tem uns que você vê, tem aquele golpe, né, gente? Contem aí pra gente os que aconteceram isso com você. O Thiago, por exemplo, reviu o Tudo em Todo Lugar e gostou mais na segunda vez que reviu, né? Eu ainda não revi. Eu gostei mais no cinema do que em casa, essa que é a verdade. Assim, é um filme que no cinema me apelou mais. E eu ainda não revi. Uma hora eu revejo. Outras dicas rápidas aqui, a gente faz tempo que não fala dessa plataforma, a gente adora dar a dica deles. A plataforma do Sesc, totalmente aberta e gratuita, não precisa nem de cadastro nem nada. Digita no Google Cinema em Casa com Sesc, ou Sesc Digital Cinema, que você vai cair nessa plataforma. Vários filmes bacanas entrando lá. Longe do Paraíso, um clássico de Todd Haynes com Julianne Moore, que já tem 20 anos esse filme. Tá lá disponível. Entrou a Fuller Life, que é um documentário ótimo sobre o Samuel Fuller, um dos grandes cineastas aí dos anos 60, um cineasta marginal que trabalhava dentro de Hollywood, né, diretor de grandes filmes aí, tem esse documentário sobre ele. Letrux Viveram Frenesi, para quem gosta da Letrux aí, grande cantora, né, independente do Rio de Janeiro, tem um média-metragem dirigido pelo Márcio Debelian, passou no Cine Sesc e agora já está disponível lá, e várias outras coisas, mais de 30 filmes gratuitos lá. E por último, Flavinha, queria falar rapidinho da MUBI, que mandou pra gente aqui todos os lançamentos de abril, e eles estão, tapando umas lacunas que eles estavam devendo pra gente. Por exemplo, Lars von Trier tem entrado quase todos os filmes do Lars, continua entrando em abril vários filmes, e 2 grandes mestres vão ganhar reforço agora em abril. Godard, a gente vai ter O Desprezo e Acossado entrando na MUBI agora em abril. Antonioni também vai ganhar um reforcinho. A Noite vai estrear na MUBI. Os Vencidos, que é um filme que eu nem lembrava dele, são 3 histórias curtas, cada uma passada em uma cidade da Europa, as 3 envolvendo algum tipo de assassinato. As 3 dirigidas pelo Antonioni vão entrar no MUBI, fora alguns que eles nem consideram destaque, mas que vão entrar lá no acervo direto deles. O Grito, que é um dos meus filmes preferidos do Antonioni, vai entrar direto lá, e A Dama Sem Camélias. Fora, enfim, várias outras coisas. O Close, nosso querido Close, entra dia 21 de abril. Entra o Close, exatamente. Mas, enfim, vários reforços aí, fora coisas maravilhosas que você nem imagina que vai estar no MUBI e de repente eles lançam lá. Esse mês está previsto para entrar Dirty Dancing, que já está no Netflix, vai entrar na MUBI. Adoro quando a MUBI coloca uns filmes que a gente não espera. Nossa, realmente, né? Eu estou aqui de olho no Desprezo, né? Dos filmões aí do Godard, e aí entra um Dirty Dancing. Maravilhoso Dirty Dancing, né? Que clássico. Godard e Antonioni, eu acho que são dois mestres assim obrigatórios no streaming. E é isso, é meio absurdo você pensar que Acossado ainda não tá no streaming pra ver, né? Que bom que vai entrar. E O Desprezo também, outro clássico, que bom que vai estar no MUBI. Né? Eu queria comentar um aqui que vai entrar, gente, que esse aí é uma pérola, que ele é raro mesmo de conseguir assistir,
que é o Sambizanga. Sambizanga é da Sara Maldoror, estreia dia 26 de abril, e é o primeiro longa de uma mulher cineasta negra rodada na África. A Sara até filmou um outro na Argélia antes desse, mas o governo da Argélia não gostou, confiscou o filme e ninguém nunca viu. Então esse é considerado o primeiro, é um filme lindo, né? A Sara foi mulher também de um dos libertadores, né, grandes lutadores pela independência de Angola, e Mário de Andrade, né? Mário não é o nosso Mário, mas ele também chamava Mário. E é um filme lindo, 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 sobre uma mulher que vai buscar esse marido que está preso, que tem muito a ver com essa realidade da libertação, do povo lutando pela libertação de Angola. Filme lindo, Sara Maldoror é muito importante para a história do cinema. A gente tem falado muito da Alice Guy, né? Que é a primeira cineasta do mundo, francesa e tal. Mas essas pioneiras do cinema africano também têm voltado, e a Sara é uma mestra, gente. Esse filme é uma pérola, MUBI sempre, né, trazendo essas coisas lindas também, que estão ali escondidinhas, como o Thiago disse, mas vale a pena descobrir. Maravilhoso. Eu mesmo não conheço Sara Maldoror, preciso ajustar essa lacuna na minha vida. O Sambizanga que você falou entra então dia 26 de abril, 2 dias não. Fui fazer a conta aqui e já me estrepei. 5 dias depois do close. A gente é de humanas, gente. Faz uma álgebra básica. Eu já fui melhor, mas agora me estrepo. Para não perder o hábito, vamos falar um pouquinho de cinema então. Um filme super de ação que está em cartaz, não é isso, Flavinha? Gente, John Wick, gente. Eu já falei, eu confesso, eu vejo John Wick por causa do Keanu Reeves, tá? É isso aí, pronto, falei. Mas para quem é fã do gênero de ação, e quem não é, eu acho que esse filme é uma boa pedida. Porque assim, eu não sou. Thiago, eu sei que também não é o mais apaixonado por filmes de ação. Mas John Wick é um outro nível, né? Ou é uma referência para filmes de sequências de ação bem filmados, um puta personagem, né? O Keanu Reeves, que é um lindo, né? Então, assim, eu acho que tem uma combinação que leva o cinema de ação a um patamar que vale a pena você encarar quase 3 horas de John Wick. Mas eu vou resumir aqui, para quem não conhece a saga de John Wick, o Baba Yaga é ele, no caso, né, que é essa entidade aí, ele é bielorrusso, né, a história do personagem, então é uma entidade, uma figura mitológica, folclórica, que é, né, um grande na guerra aí, na luta, enfim. Essa franquia já tá no 4º filme, vou resumir muito bem. O John Wick lá atrás tinha uma mulher, vivia feliz, ele conseguiu sair da cúpula, que é uma organização, vamos dizer assim, mafiosa, criminosa, internacional, fez lá uma missão impossível, saiu e teve uma vida livre com a sua mulher. A mulher dele fica doente, morre e deixa de presente para ele uma cachorrinha, a Daisy. Isso é o comecinho, tá? Comecinho da saga, não é spoiler não. Um dia vem uns caras lá da máfia russa, querem comprar o Mustang dele, ele não quer vender, tudo que sobrou da vida dele foi o Mustang e a cachorrinha que a mulher deixou. Os caras, ele não aceita vender, os caras vão lá, roubam o Mustang e matam a cachorrinha. E é assim, gente, com a morte de uma cachorrinha, não mexa com a minha cachorra, com meus animais, meus pets, que começa a saga sangrenta de John Wick, porque ele quer vingança. Ele quer vingança, ele vai atrás do filho do mafioso russo que matou a cachorrinha dele, e aí ele mexe com o mundo, entendeu? A cabeça dele é posta a prêmio, e aí no segundo, no terceiro, são evoluções dessa trama desse homem que é uma máquina de matar, mas não quer guerra com ninguém. Só fazer um comentário. Uma franquia que começa com a vingança de um cachorrinho, de um pet, só pode ser uma boa franquia, só pode realmente ter futuro, né? Você entende? Não é que ele quer dominar o mundo, na verdade é matar a cachorrinha, gente, que era tudo que a mulher deixou pra ele, poxa vida. Conta aqui pra gente, você viu os 4, não? Eu vi os 4, eu achei esse melhor. No sentido de... O roteiro nem tanto. Eu acho que as cenas de ação são melhores. E elas são muito... E aí, gente, também não vai esperando o realismo, né? Quem é que vai ver filme de ação esperando realismo? Não vai. Gente, mas deixa eu só fazer um comentário. Se surgisse alguém na minha frente e falasse, você aposta 100 mil reais que a Flávia viu todos os filmes do John Wick ou não? Eu ia falar, não é possível, talvez 3. Ela viu todos, eu jamais botaria a mão no fogo. Ia me queimar. Mas é que se alguém falar pra você que o Keanu Reeves tá fazendo um omelete no YouTube, a Flávia viu o Keanu Reeves fazendo um omelete no YouTube, entendeu? Entendi o negócio. Não é o cachorrinho. Não é cachorrinho nada, é o Keanu Reeves, entendeu? O Keanu Reeves é o cara mais legal do mundo, mais gato, mais simpático. O cachorrinho ela deixa pra ver como é que é? Marley e eu, né? Isso. É pelo Keanu. Eu fico com o John Wick. E aí, assim, esse filme começa onde John Wick mata lá
uma autoridade muito importante. A cabeça dele está mais posta a prêmio do que nunca, lá 20 milhões, 30 milhões de dólares pela cabeça dele. E aí a gente vê dois personagens importantes. Um era um antigo amigo dele, que é vivido por um ator chinês, gente, quem curte essa saga, sabe? Que é o Donnie Yen, que é amigo do Jack Chan, que faz aquelas manobras de ação de filme chinês. O cara é incrível, ele faz um cara que é cego, mas deu a vida para essa facção, né, para a cúpula, em troca da liberdade da filha dele, que ele não pode se aproximar dela. Aí ele ganha a missão de matar o John Wick, porque o John Wick acabou de matar um dos chefões lá. Quem é o grande vilão dessa vez é o Skarsgård, né? O mais jovem dos Skarsgård, ou Skarsgård, que eu nunca consigo falar, que fez o Palhaço Witch. Ele é um cara chato, ele é um cara arrogante, ele quer dominar tudo, e aí ele vai, né, passar essa missão impossível. O personagem do Donnie chegou a ser amigo dele, ele era amigo dele, mas tem que virar inimigo porque ganhou essa missão. Em paralelo, tem um caçador de recompensas que tem o quê? Um cachorro, que está atrás do John Wick também. Então tem essas forças aí lutando, se equilibrando. E o resto, gente, é história, é porrada, são cenas de ação, de luta, que fazem homenagens desde os westerns do Sérgio Leone até os grandes filmes de Kung Fu. Tem uma cena no Hotel Intercontinental de Tóquio, que é maravilhoso para quem ama os filmes, né, de ação, karatê e Kurosawa. Então, assim, são muitas referências, muita cena de luta. E, Thiago, aí é pra você. A sequência toda, afinal, é em Paris. E o John Wick vai fazer um duelo com esse cara e ele tem que chegar ao amanhecer lá em cima, em frente à igreja de Sacré-Cœur, o Sagrado Coração. Quem conhece Paris sabe, é 250 milhões de escadas. É tipo a Igreja da Penha, entendeu, gente? Onde houver uma Igreja da Penha, tem escada. Tem, né? Até o funicular ali, o bondinho, né, pra você ir de bonde. Mas ele não vai de bonde porque ele é roots, entendeu? Ele é raiz, né? Ele é raiz. Só que, cara, para ele subir essa escada, o que tem de capanga para matar, e ele sobe e desce, e rola e desce, chega uma hora que a gente ri. E nem por isso o filme é engraçado mesmo no momento. Enfim, é para você curtir, é cinema pipoca, mas é o que a gente pode ver que o cinema de ação pode extrair de melhor. E Keanu Reeves, lá com seus quase 60 anos, em ótima forma. Quem precisa de Tom Cruise quando a gente tem o Keanu Reeves? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nosso colega Sérgio Alpendre, na crítica do filme da Folha, falou que acha que em termos de ação o filme é muito superior ao Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Você concorda, né? Que você já não gostou muito do Tudo. É que eu acho que o Tudo... Interessante essa observação do Sérgio. É que eu acho que o Tudo não se leva a sério como filme de ação, né? Ele tá brincando lá, tá fazendo a bagunça dele. Assim, tem as cenas de ação, mas ele não é um filme de ação. O John Wick, não. As cenas são coreografadas. Tem essa sequência que eu falei de Tóquio, são as espadas maravilhosas que deslizam entende? As katanas. E aí o chaco que ele usa maravilhosamente bem. É um balé. Quem gosta da cena de ação, esse é um filme que leva a ação bem coreografada a sério, né? E, ao mesmo tempo, não é uma missão impossível. Ele tem muita luta corporal mesmo, assim, não é uma coisa de explosões. Então, quem curte ação nesse sentido, curte muito o filme. E o Keanu Reeves faz suas próprias cenas de ação. Eu outro dia vi uma entrevista dele e ele disse, eu não faço assim, sou atropelado por um carro. Não consigo fazer esse tipo de cena. Mas as cenas de luta sou eu que faço. Então... Olha, teria me interessado, eu iria no cinema ver esse filme se você me dissesse que tem 1h40. 3 horas realmente já me puxou. Então acho que eu vou fazer o seguinte, eu já vi que acho que o 1, 2 e o 3 estão quase todos no streaming. Eu vi que ali o John Wick 1 tá, não lembro se na Amazon, algum lugar que eu passei essa semana. O John Wick 1 e 2, claro, né? O John Wick 1 é de 2014, tá tudo fácil. Então vou ver se um dia eu tomo uma cervejinha, vejo o 1 e o 2 em casa. Se me der um ânimo ali, eu chego no 4. Mas olha, 3 horas é... É duro. Eu também acho que é duro, mesmo para os fãs. O bom é que eu acho que esse elenco é realmente legal, né? Como eu falei, tem o Bill Skarsgård, né? Tem Keanu Reeves, o Donnie Yen, que é esse personagem cego. Para mim é o grande personagem do filme. Ele é maravilhoso e a relação dele com o personagem do John é muito legal. E ainda tem o Lance Reddick, né? Que infelizmente faleceu há pouco tempo, né? O Lance, eu acho que ele faleceu, acabou de falecer, dia 17 de março, que era um super, né, ator americano, músico também. Ele tem uma participação pequena, mas até isso a gente tem também. Fiquei com essa questão, acho que a gente tem que discutir isso melhor numa próxima edição especial do podcast, que é o lance dos filmes de 3 horas, né? Como Hollywood
tá apostando ainda muito forte nos filmes de longa duração e que eu realmente fico na dúvida se isso é uma coisa que realmente leva o espectador ao cinema, o fato do filme ser encorpadão, ter 3 horas, ou se às vezes até pode afastar. Isso tem acontecido muito, né? Com muitos filmes de 3 horas, os filmes do Oscar imenso, um filme como Tar, que é um drama, né? Centrado numa personagem, 2 horas e 45, enfim. Se isso é uma coisa que mais atrai ou afasta os espectadores, e se isso é a mesma coisa no Brasil ou nos Estados Unidos, é uma dúvida que eu tenho. Essa é uma questão, né? Porque assim, tanto o filme que é muito dramão, ter quase 3 horas, quanto o filme que é muito de ação, que chega uma hora que é só uma grande coreografia, cansa, né? Eu acho, não precisava. Eu acho que esse filme podia ter meia hora menos fácil. Tem uma cena de sequência de ação que é filmada de cima, que é como se você estivesse vendo uma casinha de boneca, assim, de cima, que pra mim é maravilhosa, vertiginosa, bem dirigida, mas ela podia ter pelo menos 10 minutos a menos. Chega numa hora que eu falo, gente, eu já entendi, parece um espetáculo de dança, só que é ação, entende? Mas tudo bem, né? Para terminar, gente, ainda tem Lawrence Fishburne, que faz quase uma espécie de mordomo do Batman, do John Wick, que é qualquer referência a Matrix, não é mera coincidência. Maravilhoso, um elenco interminável, tá? Um elenco que extrapola, tá igual o do Extrapolations aqui. Extrapolation, não, o elenco é bacana para um filme de ação, bem cuidado, assim, mas eu concordo com você, podia ter 2 horas, tava bom. Tava bom, né? Então fica aqui a nossa última dica, John Wick 4, Baba Yaga, que significa o que mesmo que você falou, Baba Yaga? É essa entidade, Baba Yaga é como se fosse uma entidade ali da mitologia da Bielorrússia, né, que é eu entendo que é tipo uma grande figura de força, de guerra, né, de batalha. E é ele, no caso, ele é o Baba Yaga. É isso aí, John Wick 4, Baba Yaga nos cinemas. E agora a gente tem uma conversa muito especial. Eu sou suspeita para falar desse filme, porque eu me declaro apaixonada desde a primeira vez que eu vi, que foi também a grande estreia do filme mundial. Foi uma estreia linda, Noites Alienígenas, estreou no Festival de Gramados de 2022 e foi acachapante, né? Dirigido pelo Sérgio Carvalho, o filme foi o grande vencedor. Levou os quiquitos de melhor filme, melhor ator para o Gabriel Knox, que vai conversar com a gente aqui agora, a atriz coadjuvante para Joana Gades, ator coadjuvante para o grande Chico Dias, menção honrosa para o Adanildo Reis, ator também, e o prêmio do Júri da Crítica. E sem contar todo o elenco, que eu acho que merece todos os prêmios. Então a gente vai falar mais da sinopse, vai falar mais do filme, mas é um filme que enche a gente de alegria, porque conta uma história de uma Amazônia urbana, no caso o Acre. É o primeiro filme do Acre, né, e lançado de ficção em muito tempo, e o primeiro que ganha o Festival de Gramado e toda essa projeção que ele tanto merece. Eu queria já chamar aqui nossos convidados, Thiago Stivaletti está aqui com a gente, mas eu chamo Sérgio de Carvalho, diretor, o Gabriel, que também está com a gente, e a grande Gleice Damasceno, que faz um papel que é muito, muito simbólico, muito forte no filme. Bem-vindos todos vocês. Sérgio, eu queria comentar, né, começar conversando com você, algo que a gente já vem trazendo ao longo desses meses, que é uma questão que todo mundo traz. Então, acho que para quem está ouvindo a gente aqui, é importante a gente trazer também, que é você contar essa história que combina essa Amazônia urbana, que a gente é muito ignorante, né? O brasileiro que não é da região amazônica desconhece muito essa vida pulsante que tem, e principalmente nas periferias. Gabriel vai poder conversar com a gente sobre isso também, sobre o trabalho dele, Gleice também. E, ao mesmo tempo, a questão do ayahuasca, a cultura indígena que entra nisso com grande seriedade, né? E esse polo de produção da Amazônia. Então, esse filme é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu queria que você começasse um pouquinho falando, né, da história, que é, não por acaso, inspirada num livro seu também. Olá, Flávio, olá, Thiago, né? Falar da alegria também de estar aqui participando. E realmente, assim, né, a gente tem poucas obras que retratam essa Amazônia urbana, muitas vezes assim, muito também a partir de um ponto de vista muito do exotismo, né? Mas outro dia eu estava respondendo a uma entrevista e perguntaram, né, falaram, finalmente um filme da Amazônia que não mostra floresta, né, que trata aspectos urbanos. Eu falei, não, Noites Alienígenas fala muito da floresta, né? Talvez até a ausência da floresta imageticamente no filme já está falando sobre a floresta, porque as cidades amazônicas, elas estão dentro da floresta, né? Não é uma cidade que tem floresta, é uma floresta que tem cidades, como sempre diz a Carla Martins. E a gente fala de uma juventude que é filhas, né, e filhos de seringueiros expulsos da floresta, que formaram as periferias aqui do Acre, né, dos povos indígenas que vivem hoje também
Muitos vivem nessas periferias, né? Às vezes com sua cultura ali muito ameaçada, né? Com imposição de outras culturas. Apesar de que hoje em dia eu percebo cada vez mais essa juventude indígena empoderada, né? Orgulhosa de sua cultura, de sua tradição. É muito comum a gente estar andando aqui no centro de Rio Branco e se deparar com uma moçada indígena com seu rapé, pintados, com seu violão para fazer suas rodadas de música, né? Coisa que eu não via quando eu cheguei aqui, né? Com tanta força quanto eu vejo hoje, assim. A gente está vivendo realmente um empoderamento dessa juventude indígena. Mas, mesmo assim, a gente tem aqui muito uma negação dessa identidade da floresta. A gente... agora mesmo, estou chegando da reserva extrativista Chico Mendes, né? E ouvindo assim, os seringueiros ali, companheiros do Chico, falando da tristeza que eles estão de ver os netos optando pelo country, né, pelo agro, que é pop, e muito desconectado com a história de luta, né, pelas reservas extrativistas, pelo modo de vida ali extrativista, que é muito menos predatório para o meio ambiente. Então, acho que o filme ele traz todas essas camadas de reflexões dessa identidade amazônica a partir do ponto de vista, fala muito do movimento de cultura urbana, né, do hip hop, do slam, que são expressões muito, muito urbanas, né, mas também como resistência dentro dessa cidade cercada de floresta. Só lembrando um pouquinho aqui, o filme fala, né, um pouco a história do Rivelino, né, esse jovem que está envolvido com o tráfico de drogas, inclusive para sustentar a família, né, para trazer dinheiro para a família. Tem esse relacionamento com a Sandra, que é bastante turbulento. Claro, a Sandra não tem como aceitar exatamente essa realidade do Rivelino, então a gente vê um pouco esse conflito. Então eu queria perguntar um pouquinho para o Gabriel e para a Gleice. A Gleice, só a título de lembrança aqui, venceu o Big Brother Brasil 18, e assim, são pequenas coisas que não tem nada a ver com cinema, mas que vão trazendo o Acre para o mapa do Brasil, né? Tipo, uma acriana que já venceu o Big Brother não é pouca coisa. Queria perguntar para vocês dois, queridos, Gabriel e Gleice, como é que é essa aventura de fazer um longa-metragem de ficção, porque é uma aventura muito desconhecida, né? Construir um personagem na frente da câmera, com o Sérgio, com o diretor de fotografia, com todo mundo. Como é que vocês entraram nessa aventura e como é que vocês saíram? Porque eu imagino que não existe muito uma coisa de chegar pronto com o personagem, é uma coisa que vai se construindo dia a dia, né? Queria que vocês falassem um pouquinho. Então, Thiago, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Estou bem feliz de estar com você aqui, com a Flávia também. Eu lembro da Flávia no Festival de Gramado, muito legal a gente bater um papo, inclusive, sobre o filme também. Realmente isso faz parte da minha história, ter participado do Big Brother também, ter colocado, né, o Acre em cena também no Big Brother, que é um dos maiores programas de entretenimento do Brasil. Então é de extrema importância, foi de muita importância, até para eu estar no Noites mesmo, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos como atriz, mais no teatro. E quando eu saí do Big Brother, eu falei assim, agora eu vou investir na minha carreira como atriz, porque é isso que eu quero, então eu vou lá, vou tentar. E me joguei, daí comecei a estudar mais, né, me dedicar mais à profissão. E daí foi quando o Sérgio me chamou pra participar do filme, né, e me falou da Sandra. E aí no começo eu já fiquei meio assim, já nervosa, né, porque é o primeiro trabalho como atriz, a gente sempre fica meio na expectativa ali de como que vai ser. Mas foi tudo eu fui muito bem acolhida pela produção. Eu tava em casa, né? Então foi até o momento que eu retornei pro meu estado também, porque eu já tava morando em São Paulo. Daí foi muito interessante também voltar, ter contato com amigos no filme, ter contato com a minha família de novo, passar bastante tempo no Acre. E daí também o Sérgio, ele dirige muito, me deixa muito à vontade, assim, sabe, com a personagem. O Germano, que foi o preparador de elenco do filme, ele fez esse papel, né, de juntar todo o elenco e daí da gente entender qual que era a energia do filme. Eu acho que a gente conseguiu muito bem como elenco, né, no geral, porque eu acho que esse filme não tem nada de individual, assim, sabe? É um filme muito coletivo mesmo. Tava todo mundo junto ali pra contar aquela realidade do Acre, sabe? Então a gente tava muito entregue, assim, à história, sabe? Daquela realidade que a gente vivia, assim. Como foi a minha primeira experiência num set, foi tudo um desafio, foi tudo muito novo, mas também foi tudo muito bagunçado na minha cabeça, assim, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Mas eu acho que também essa energia acabou contribuindo meio que pra personagem ali também, sabe?
que tal, era um momento ela vive esse momento muito conturbado, né, com o Rivelino, com o Paulo. Então, eu tentei juntar tudo, assim, pra construir a personagem, né, também. E peguei muito dos meus colegas, assim, muito do Gabriel, muito do Adanilo, que eu contracenei, da Kika, sabe, ali, que tinha aquela energia no slam. Então, foi uma construção coletiva mesmo. Eu acredito que a gente entrou nessa e fomos juntos, sabe? O elenco todo, a produção toda. Foi o primeiro longa de ficção que o Sérgio dirigiu. Foi o primeiro longa do Gabriel. Foi a primeira vez de muita gente ali, né? Muita gente estreando nesse filme. Então isso também me deixou muito confortável, assim, de saber que também tinha muita gente ali já de muitos anos de carreira, né? Como o Chico Dias. Primeiramente, agradecer pelo convite, estar participando com vocês aqui. Bom, para mim, primeiro eu tenho que agradecer muito ao Sérgio, à Débora e ao Germano, entendeu? Que foi quem viu o potencial em mim e em outros amigos atores também acriano, como o Sérgio falou, a proposta dele era que o elenco fosse o máximo possível acriano, amazonense ali, fosse não atores mesmo. Então foi uma coisa muito arriscada, mas que hoje a gente está colhendo muitos frutos desse risco que o Sérgio resolveu correr e apostar na gente. E eu acho que de certa forma a gente conseguiu orgulhar esse diretor aí louco que quis apostar em nós. Você já começa o filme mandando uns raps maravilhosos. Você já tinha uma familiaridade com rap ou foi tudo muito bem construído ali? Eu sou músico já há uns 8, 9 anos. Já fazia show lá no Acre, fazia alguns shows. Conheci o Sérgio por alguns trabalhos sociais que eu fazia nas comunidades. E porque em um dos shows que eu estava fazendo, eu ganhei um recurso da emenda parlamentar de Eduardo Farias e conheci o Sérgio. E depois de conhecer o Sérgio, rolou esse convite para participar do teste. Aí eu falei pro Sérgio, não sou ator, não sei o quê, eu não tenho nem dinheiro para ir pro teste. Aí o Sérgio, com todo esse coração dele, pagou um Uber para mim ir fazer o teste. E tive muita ajuda no teste da Débora também, que é do Rio, que foi ótimo, me ajudou muito. Fiz o teste, acabei agradando e fui super preparado pelo Germano. Tive a ajuda incrível dos meus amigos do filme, os amigos que eu fiz no filme. Também falar que o Chico Dias, a Gleice e o Adanilo foram pessoas principais assim, para me ajudar a me manter firme, porque já eram pessoas com carreiras, pessoas que estavam vencendo, estavam conseguindo espaço, e me ajudaram a me inspirar e querer conseguir um espaço também, querer lutar por um espaço também. E a gente acabou ganhando, no caso não foi eu que ganhei o Kikito, a gente ganhou o Kikito. Eu acho que foi um trabalho em conjunto de todos os atores, mas eu só fui lá na frente só pegar o prêmio para nós mesmos. Tem uma coisa que me comove muito nesse filme, e com certeza o Thiago, o Sérgio sabe muito disso também, que é essa visão da juventude de Rio Branco, né? A juventude brasileira. Esse filme tem esse frescor também, né? O Gabriel é dessa região. Gabriel, eu lembro que eu fiquei muito emocionada com o seu agradecimento em Gramado, porque você falou da sua infância, de onde você cresceu, vocês sabem do que vocês estão falando. Gleice também, né? O Adanildo também, apesar dele ser de Manaus. Então eu queria que vocês falassem dessa questão de ser esse jovem no cinema, esse jovem da Amazônia, né? Que enfrenta algo que o Sérgio trouxe pra gente, que é óbvio que está na nossa cara, mas que a gente aqui no Sudeste e outras regiões, Nordeste e Sul, fica, né, com os nossos problemas locais. Quando essas facções criminosas entraram na Amazônia, levando, né, consigo uma sedução que tirou essa energia da juventude, que é tão produtiva, tão maravilhosa, e levou, né, para um caminho que infelizmente é violento, né, é triste, e que a gente não quer. Então vocês estão nesse caminho da arte, do cinema, que alegra demais a gente. Queria que vocês falassem um pouco disso também, se o Sérgio quiser também comentar, esse viés que o filme tem também, né? Foi uma coisa muito boa do filme, dele mostrar o talento dos jovens e mostrar o crime se aproximando disso. E tanto que na pré-estreia eu pedi para o público uma salva de palmas para tanto o jovem
que se foi no Acre, que se tivesse a mesma oportunidade que eu tive, teriam feito um trabalho tão bom quanto o meu. Se tiver a mesma oportunidade de ser cantor, ou grafiteiro, ou ator, ou, entre outros, são muitos artistas que acabaram se perdendo. E a gente eu ter tido essa oportunidade impossível na minha vida, mas que aconteceu, graças a Deus, primeiramente, ao recurso que foi descentralizado de Rio São Paulo, ao Sérgio, que acreditou no potencial não só meu, mas de diversos outros atores. Então, a gente sabe que não vai mudar do dia para a noite, mas acredito que com esse governo, agora, com mais pessoas iguais ao Sérgio, dispostas a ser louco o suficiente para pegar um monte de menino não ator e colocar para atuar e descobrir talentos, eu acredito que a gente vai conseguir mudar muito essa realidade e tirar um pouco a garra do crime organizado das nossas crianças e dos nossos jovens. Porque alguns eventos sociais que eu fiz lá na minha comunidade, a gente levou grafite, levou música, levou dança, entre outros. A gente descobriu um menino de 8 anos que desenhava extremamente bem, a gente descobriu um menino que rimava extremamente bem, a gente descobriu crianças que queriam dançar, que era apaixonada, mas lá não tem nada, não tem curso de dança, de nada, de violão, nada, não tem um mínimo de apoio. Então, essas crianças ficam à mercê mesmo daquela realidade. Ela olha para o lado, vê a mãe trabalhando muito para ganhar um mínimo, e quando vira para a esquina, tem uns caras que passam o dia lá na esquina, tem muito dinheiro, tem moto, tem coisas que a mãe deles, trabalhando 30, 40, 50 anos, não tem. Então, ele acaba entrando tanto por revolta, querendo dar o melhor para a mãe, para a família, querendo ter esse dinheiro também, porque ele olha para a mãe dele e vê que ela é guerreira, que é trabalhadora, mas vê a opressão que a mãe dele sofre. Porque até hoje no Brasil é uma vergonha o salário mínimo ser tão baixo assim. Parece que é só para a gente sobreviver mesmo, não é para a gente melhorar de vida. Então isso revolta a juventude, isso abre muitas portas para o crime e se instalando cada vez mais. Queria só fazer mais uma pergunta para o Sérgio. O Adanilo não está aqui com a gente na conversa, né? Ele vive o Paulo, que é um personagem indígena com um grande problema aí de adicção em drogas, né? Que tem a mãe e a avó indígena, e essa ascendência indígena dele vai ser muito importante no começo e na segunda metade do filme. Queria que você falasse um pouquinho, Sérgio, pra gente, como diz o Porta dos Fundos, a gente que é sudestino, que não conhece o Acre, que você falasse um pouquinho como você, que é um morador de Rio Branco, como você vê essa presença dos indígenas hoje dentro da cidade, dentro da capital. Como é que é essa convivência dentro da cidade de Rio Branco? Como é que você vê isso? Essa pergunta me lembrou daquela frase que está famosa do Krenak, né? Que o futuro é ancestral. E eu realmente acho que toda saída para muitas das coisas que a gente está passando aqui passa por esse reencontro, né? Ou essa afirmação dessa identidade, dessas tradições, né? Que são respeitosas com a natureza, que são afetivas, né? Que são... já tive em reuniões indígenas assim, às vezes até reuniões meio tensas, mas todo mundo tem fala, a pessoa fala, não é interrompida, aí a outra fala, e só termina a reunião quando tem um consenso, né? Então acho que a gente tem muito que aprender com esses povos tradicionais, a cidade tem muito que aprender com esses povos da floresta. Então acho que é isso, acho que a gente tem mais nesse momento, mais ficar quietinho, escutar, observar, aprender, que eu acho que o movimento que eles têm feito, principalmente aqui que os povos indígenas aqui do Acre têm feito, é um movimento muito, muito bonito e muito bom, assim, é o que eu sinto. Acho que precisava ter mais espaço, talvez mais voz, principalmente aqui dentro, né? A gente vive numa cidade que é muito voltada para o Sudeste, que às vezes é muito voltada para fora, né? E a gente se olhar um pouquinho mais para dentro, eu acho que para essa ancestralidade que cerca Rio Branco, né? Essa força. Imagina, o Acre é um estado com 14 etnias indígenas, com povos isolados, com povos de recente contato. É o lugar que a gente tem a maior biodiversidade do planeta, ali na região do Juruá, Serra do Divisor.
né, um estado também fronteiriço, que fica muito de costas ali para a realidade andina, para a realidade daí dos países vizinhos, Peru e boliviano. Então a gente é um potencial, como diz a Gleice sobre o Acre, o Acre é um potencial assim em muitos aspectos, né? Cultural, de diálogos entre povos, né? Então acho que é isso, eu acho que o futuro é ancestral mesmo e essa juventude indígena que está aí, que está fazendo acontecer, tem muito para apontar caminho pra gente. Agora a gente quer um filme do Acre por ano e a responsabilidade é sua, Sérgio. Se você não dirigir, você arrume alguém para dirigir. É mesmo, a gente se orgulha muito e eu achei lindo quando o filme começa, gente, vocês não sabem quantos daqueles selinhos, aqueles louros tem de premiação. Mas tem um que eu também sou suspeita para falar, que eu achei mais lindo, que é o Amazônia FIDOC, né? Que é um prêmio importante, assim, que a gente pensa a Amazônia, a Panamazônia, e que ela esteja cada vez mais na tela do mundo, né, Thiago? A gente gosta de cinema do mundo todo e, putz, é uma alegria de verdade no coração ver um filme do Acre viajando assim. Com certeza. Queridos, olha, parabéns pelo filme. Lembrando, então, aqui, Noites Alienígenas estreia nesta quinta-feira, dia 30 de março, nos cinemas. Vão ao cinema ver, porque é um filme com uma potência visual impressionante, né? Não percam no cinema, tem que ver lá. E é isso. Boa sorte aí no lançamento para vocês e muito obrigado aí pela conversa. Esse foi o Plano Geral 136. Olha que longo caminho a gente já traçou. Fiquem com as nossas dicas, bom cinema, boas séries e a gente volta na semana que vem. Tchau. Beijo, até semana que vem. Qual?